Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus a oportunidade e o privilégio de poder estar nesta noite celebrando ao Senhor este culto de Santa Ceia. Também agradecendo ao nosso querido pastor presidente pela confiança a nós depositada para trazer uma palavra bíblica à igreja. E pedimos a oração da igreja em nosso favor, pois reconhecemos as nossas limitações, fragilidades, mas cremos de que Deus nos dará uma palavra nesta noite. É natural ficar um pouco apreensivo, nervoso, não é? Mas esperamos em Deus de que o Senhor nos abra a porta à palavra e que possamos trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, os versículos de número 14 e 15, que nos diz o seguinte: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amém? Queridos irmãos, poderíamos dar um tema a esta reflexão, e baseado no versículo de número 15, queremos dar o tema a esta reflexão: o Deus que não se esquece. Amém? Neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus não falha. Ele demais não se esquece dos seus filhos. Por mais belo que seja o amor materno, ele possui falhas. O amor de Deus por seus filhos, porém, é perfeito. Glória a Deus. A palavra esquecer significa fazer com que alguma coisa saia da lembrança própria ou alheia. Em segundo lugar, por esquecimento, desprezar, omitir. Sair da memória, não se lembrar, perder a lembrança. E nós vemos, queridos irmãos, que esta era a condição de Israel. Diante do texto em que nós lemos, e se olharmos o contexto, veremos de que Israel estava em um momento de dificuldade, passando por alguns apertos, diante das provações, diante das perseguições, mas, diante desta situação, a palavra de Deus, através do profeta Isaías, ele diz o seguinte no versículo 13: Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estais de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Amém. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que era um momento, creio, de extrema dificuldade para o povo de Israel, mas o Senhor, através do profeta, traz à memória deles, dizendo de que pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas, apesar do amor materno, sabemos de que esta pode muitas vezes esquecer-se por algum momento, quem sabe de amamentar do seu filho, de cuidar dos seus filhos. Mas o Senhor diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. E ele diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado.
os teus muros estão perante mim, continuamente perante mim. Glória a Deus. Queridos irmãos, podemos ver alguns servos de Deus que estiveram passando por algumas experiências das quais pensaram de que estavam esquecidos. Pensaram até de que Deus não estava vendo. E podemos exemplificar e trazer algumas referências bíblicas de alguns servos de Deus, conforme Jó, capítulo de número 19, e os versículos de número 8 a 14, nos diz a palavra de Deus, onde alguns servos de Deus passaram por essas experiências em suas vidas. Versículo 8 a 14 diz o seguinte: o meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas por trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos, os que me conhecem, deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Esta era a condição de Jó. Glórias ao Senhor, pois ele pensava de que Deus o havia deixado diante das provas, das lutas, daquele momento em que ele enfrentara em sua vida, até porque pensou ele que era uma coisa anormal na sua vida, pensando de que Deus o havia esquecido. Diz que por ele estar chagado, por ele estar em tribulação, por ele estar em angústia, glórias ao Senhor, seus amigos, seus parentes, todos se afastaram dele, pois ele estava em uma condição de que alguém não podia se aproximar dele, porque exalava um mau cheiro, um odor horrível, diante daquela chaga que ele estava passando, glórias ao Senhor. Mas Deus não se esqueceu de Jó. Glórias ao Senhor, aleluia. E nós vemos, irmãos, outras referências também, onde o próprio Davi, glórias ao Senhor, no Salmo de número 31, e o versículo de número 12, nós vemos que Davi, ele expressa essa expressão, glórias ao Senhor. E podemos até ler os versículos 5 a seguir: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos. Fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus companheiros. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Glórias ao Senhor. Nós vemos, irmãos, que muitos servos de Deus, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas em suas dificuldades,
nos seus problemas, nas adversidades que surgiram na sua vida, ele estava nesta condição, glórias ao Senhor. Ele chegou a dizer que estava esquecido no coração, glórias ao Senhor, estava como morto, era a sua condição, estava como um vaso quebrado, glórias ao Senhor, porque achava-se esquecido de Deus, glórias ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas Deus estava lembrado de Davi. Glórias ao Senhor, aleluia. Há um momento de tribulação na vida dos servos de Deus, glórias ao Senhor, até porque Deus permite provas na vida do crente. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos que Davi é o salmista, também no Salmo 42, e o verso de número 9, ele diz: direi a Deus, a minha rocha, porque te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Glórias ao Senhor. Muitas vezes pensamos de que aquele que nos oprime, aquele que muitas vezes quer lançar tropeços na nossa caminhada, na nossa jornada, muitas vezes caluniando, dizendo coisas contrárias à nossa vida, glórias ao Senhor. E quem sabe o inimigo, aleluia, querendo contar a vitória, mas Deus não se esquece dos seus. Davi diz: direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Glória a Deus. Esta era a condição de alguns servos de Deus. O exemplo claro na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 40, versículos de número 14 e 23, nós vemos que parecia um paradoxo na vida de José, pois ele que tinha promessas de Deus, ele viu visões de Deus, não entendendo que era para uma coisa futura, não era para o presente, pois ele sonhou, viu com que o sol, a lua, 11 estrelas se dobravam diante dele, da sua. Viu também que 11 feixes se dobraram diante dele, glória a Deus. E ele entendeu de que, por sinal, até os seus irmãos começaram a ridicularizar, a lançar apelido. Lá vem um sonhador mor, lá vem aquele que tem visões, glórias ao Senhor. E, em dado momento, José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o mercado de escravos, lá vendido, foi à casa de Potifar, e lá no Egito serviu a Potifar, mas diz a palavra de Deus que ele, caluniado, foi jogado na prisão. Parece uma coisa incompreensível na mente de José, pois dizia: eu tenho sido fiel ao Senhor, glória a Deus, tenho andado conforme a vontade do Senhor, mas se vai para o calabouço injustamente, Deus de lá tira. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E nós vemos, irmãos, que em dado momento José já preso lá no calabouço, Deus cria uma situação, aleluia, e vai 2 serviçais, 2 servos de Faraó para a prisão, glórias ao Senhor, e chega e vê José ali, e diz a palavra de Deus que José, eles tiveram sonhos, e José dá a devida interpretação, tanto ao copeiro quanto ao padeiro. E a sentença do copeiro era que ele ia ser restituído ao seu cargo, à sua função. Mas o padeiro seria morto, glórias ao Senhor, e assim cumpriu-se. E José diz ao copeiro, no versículo 14 e o versículo de número 23, diz a palavra do Senhor: porém, disse José ao copeiro: lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Versículo de número 23. O copeiro, porém, não se lembrou de José,
antes se esqueceu dele. Estava na bênção. Chegou onde queria, esqueceu. Mas tudo, irmãos, estava no plano de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo estava escrito, aleluia, por Deus. Tudo estava no seu querer, na sua vontade. Aleluia. Mesmo que venhamos passar por alguma adversidade na nossa vida, temos a lembrança, irmãos, e o zelo de que Deus está cuidando. Aleluia. Eu não sei a prova que você, aleluia, está passando. Eu não sei a tribulação que você está passando. Talvez promessas de Deus você tem e até então não se cumpriu. Mas fica no lugar. Deus vai dar sonho a Faraó. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que Faraó teve um sonho em que deixou atemorizado, aperreado com aquela situação, pois no capítulo 41, diz a palavra de Deus que Faraó teve os sonhos e em dado momento chamou todos os seus adivinhos para dar devida interpretação, pois ele teve um sonho em que, conforme está descrito no versículo 1 a seguir, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Não é? Em dado momento subiram 7 vacas magras, não é, à vista, e engoliu elas. A mesma coisa as espigas, para resumirmos o tempo. E diz a palavra de Deus, no versículo 9 a 16, quando o rei estava preocupado com esta situação, como dar interpretação? Chamou vários. E não pôde dar a devida interpretação. Mas nos versículos de número 9 a 16, diz a palavra do Senhor. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Então disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aleluia. Chegou o momento, glória a Deus. Aleluia. Os dias passaram depois dos sonhos que José interpretou daqueles servos. Aleluia. Mas Deus estava lembrado de José. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava lembrado. Deus quis criar uma situação melhor, aleluia, para fazer cumprir as promessas, as visões de Deus a José, aleluia, do calabouço. Após a interpretação, aleluia, ele assume o cargo de governador, como quer dizer, de primeiro-ministro de Estado. Até então não havia, mas Deus criou esse cargo para que José pudesse governar o Egito.
Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vale a pena esperar no Senhor, meus queridos irmãos. Aleluia! Glória a Deus. E nós vemos, amados irmãos, aleluia, que José, glória a Deus, foi lembrado por Deus. Deus fez o copeiro se lembrar de José. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, Deus lembrou-se do concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Faraó havia morrido, mas ainda naquele período, não é, nasce Moisés. Quase 400 anos de escravidão. Deus lembrou-se do seu povo. Aleluia. Preparou a Moisés. E dele Deus fez libertar o povo de Israel. Porque Deus vê, irmãos. Glórias ao Senhor. Deus está lembrado. Quem não se lembra de Ana? Sua rival Penina sempre falava-lhe mal, sempre a aborrecia, sempre, quem sabe, eu tenho filhos e tu não tens. Começou a dizer coisas contrárias à vida de Ana, a ponto do seu esposo ficar um pouco triste e até trazer palavras confortáveis à sua vida, mas diz a palavra de Deus que ela ficava sempre angustiada, glórias ao Senhor, mas diz a palavra de Deus que o Senhor lembrou-se dela, glória a Deus. Capítulo 1, versículo de número 10, estou já concluindo, pelo tempo que for a mim facultado pelo meu pastor, nós queremos ler os versículos 10 a seguir, que diz, não vou comentar muito, mas os irmãos entenderão o que Deus faz para atender, para cumprir o que Ele tem prometido aos seus filhos, independente do tempo. Glória a Deus, diz ele, Samuel, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, versículo de número 1, versículo 10 a seguir. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja, quando se ouve a palavra, aleluia, de esperança, de renovo, quanto ao que Deus iria fazer, ela já descansou, já ficou despreocupada, ficou entendendo de que Deus cumpriria o que ela estava pedindo. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher,
e o Senhor lembrou-se de Ana. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus lembrou-se de Ana. Oh, queridos irmãos, quero concluir com esta palavra dizendo, não importa o tempo, glórias ao Senhor. Lembro-me que quase 10 anos casados, sem aparecer filhos, mas nós orávamos ao Senhor, clamávamos aos céus. Aleluia, e em dado momento Deus diz, vou eu conceder o que almeja o teu coração, sai nesta tarde com a promessa de que eu vou cumprir, e vou te dar o que tens me pedido, aleluia. Dias depois, aleluia, a irmã Carmelã já aparece gestante, glórias ao Senhor, chegou Débora, depois de 5 anos chegou Eliabe, glórias ao Senhor, porque nós temos um Deus, irmãos, que se lembra do seu povo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Concluo dizendo esta palavra. Olha, queridos irmãos, eu lembro-me que no 2º congresso de jovens aqui no Templo Central, vimos um grupo de jovens ali de Vitória de Santo Antão. E no último dia eu dizia, Jesus, já é o último dia, Senhor, cumpre, eu quero receber a promessa da tua parte, glórias ao Senhor. E entramos aqui 4 horas da manhã, fomos até quase às 5 da tarde, que o culto seguiu direto, não teve tempo de almoço, não teve tempo de janta, não teve nada, o culto foi prolongado, a glória de Deus, o poder de Deus. Eu dizia, Senhor, estás batizando meus amigos, meus irmãos, e eu estou aqui, Jesus. Mas no final, Jesus cumpriu a promessa, glória a Deus, na minha vida, glórias ao Senhor, e fez algumas outras promessas, e pela graça de Deus estamos aqui esta noite. Não esperava, mas Deus cumpre as suas promessas. Meu pastor, no ano que o Senhor nos consagrou a presbítero ali em Vitória, no ano seguinte, Deus me deu um sonho, faz aproximadamente 2 décadas, que o Senhor daria uma oportunidade a mim para pregar aqui. Aleluia. E hoje Deus está cumprindo, meus irmãos. Vale a pena ser fiel. Não contei isso a ninguém. Mas Deus é fiel, aleluia. Ele cumpre. Concluo dizendo, não há tempo perdido em esperar, quando se espera em Deus. Não há tempo perdido a esperar, quando se espera em Deus. Aleluia, que Deus nos ajude, irmãos. Não pense que você está esquecido, Deus está lembrado de você. Trouxe essa palavra ao seu coração nesta noite, minha irmã, meu irmão. Deus não está esquecido. Deus cumpre com a sua palavra. Amém. Deus abençoe, meu Pai.